Vamos dar início à nossa terceira aula sobre a vida de oração. Hoje nós vamos aprofundar um tema que é essencial para a nossa vida de oração, que é sobre a nossa relação com as três pessoas da Santíssima Trindade. Podemos recordar que no livro do Gênesis está escrito: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Essa frase diz respeito à criação do homem. E os padres da igreja viam nesse nós, façamos, a presença da Santíssima Trindade, uma decisão da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, de criar o homem e chamar o homem à intimidade com Ele. Nós fomos criados por amor, nós fomos criados para amar, nós fomos destinados ao amor de Deus. E se pensamos na Santíssima Trindade, podemos considerar que a Santíssima Trindade é uma trindade de amor. Há o amante, que é o Pai, o amado, que é o Filho, o amor entre o Pai e o Filho, que é o Espírito Santo. Embora também possamos dizer, que o Filho é amante, porque ele ama o Pai. E nós somos chamados a identificar-nos com Jesus Cristo e participar deste amor trinitário. Nós fomos atraídos por Deus a seu amor. Recordava o que dizia Santo Agostinho na primeira aula: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. O que dá sentido à nossa vida é o amor de Deus. O amor diviniza a nossa vida, o amor dá valor de eternidade a tudo que nós fazemos na vida. E devemos, através da vida de oração, desfrutar deste amor de Deus. Esse amor se manifesta de uma maneira mais clara, visível, na pessoa de Jesus Cristo, quando a segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarna. Deus amou tanto o mundo que lhe enviou o seu próprio Filho. E vemos em Jesus o Verbo encarnado, o amor encarnado. E veremos que ninguém nos ama tanto, como o próprio Jesus dirá: prova de amor maior não há do que dar a vida pelos seus amigos. E é exatamente isso que ele faz na sua paixão e morte na cruz. Nós devemos, através da oração, viver para Deus. E, como dizia Santo Agostinho, eu só posso conhecer a Deus porque eu sou conhecido por Ele. Eu só posso amar a Deus porque eu já sou amado primeiro. É algo que o Papa Francisco sempre nos recorda, que Deus se antecipa a nós, que Deus nos amou primeiro, e esse amor de Deus é que me sustenta. Eu devo corresponder a tanto amor como Deus nos ama. E fazer oração, de certa forma, é descobrir, reconhecer, desfrutar do amor de Deus na nossa vida. E esse amor de Deus é que informa os nossos ideais, dá sentido à nossa existência, purifica e eleva os nossos desejos, supre o vazio existencial, supre as carências afetivas, elimina os fracassos, as frustrações, cura as feridas da nossa alma. Por isso é muito importante
que saibamos fazer oração para experimentar esse amor de Deus por nós. Para aprofundarmos na relação com as três pessoas da Santíssima Trindade, nós vamos nos servir de um texto de São Paulo, na sua Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículos 15 a 17. Não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. E o Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Tendo em vista esse texto, nós vamos aprofundar, em primeiro lugar, em que nós somos filhos de Deus Pai. O Espírito Santo, já dizia, nos torna filhos de Deus. E há uma verdadeira adoção paternal. Deus nos toma como seus filhos. A adoção humana já é maravilhosa, que um casal tome como filho seu uma criatura humana e passa a ser filho do coração desse casal. E esse casal vai lhe dar todo o sustento, toda a educação, todo o carinho. Isso já é maravilhoso. Agora, mais maravilhoso ainda é que Deus nos adote. E é bom pensarmos que Deus tem um amor paternal, maternal por cada um de nós. Como Deus é o Pai perfeito, nós podemos pensar que esse amor é infinito, que Deus deseja o nosso bem acima de tudo, que Deus tem ternura por nós. Não é verdade que todo pai, toda mãe, quando a criança começa a falar, e começa a falar mãe ou pai, às vezes ainda nem é pai, é pá, né? Aquilo rouba o coração do seu pai, o enche de ternura. E às vezes, quando o pai escuta isso, pega a criança no colo e diz: ele me chamou de pai, ele me chamou de pai. E Deus tem ternura por nós. Nós somos seus filhos. Deus nos ama mais do que o nosso pai, mais do que nossa mãe, mais do que todos os pais e mães da terra juntos. Mesmo que sejamos criaturas imperfeitas, mesmo que aquilo que nós fazemos e oferecemos a Deus como manifestação do nosso amor seja muito imperfeito. Certa vez, visitando a casa de uma senhora, notei que ela levava no seu dedo um anel de papel alumínio. E ela, ao perceber que eu tinha visto aquele anel, quis me explicar o motivo pelo qual levava aquele anel no dedo. E dizia de uma maneira muito simples: eu dei um bombom para o meu filho, ele tirou o papel, o embrulho do bombom, arrancou daquele papel o que tinha de alumínio, papel alumínio, e fabricou um anelzinho para mim e me deu. E aquela senhora estava andando o dia inteiro com um anel de papel alumínio no dedo, porque o seu filho tinha dado. Isso mostra o amor maternal, o amor paternal também. Aquilo para ela era uma joia. Nós devemos pensar que, com relação a Deus, tudo que nós possamos oferecer não passa de um anel de papel alumínio, mas que Deus toma aquilo e transforma numa joia, porque o meu filho muito amado fez para mim. Então,
Temos presente essa ternura paternal de Deus por nós. E é bom saber que Deus nos ama tal como nós somos. Deus quer que sejamos melhores sempre, porque Ele quer o nosso bem. Mas Deus nos ama incondicionalmente. Tal como somos, com as nossas falhas, com os nossos defeitos, Deus nos olha com carinho. Certa vez, conversando com um conhecido, ele me dizia: Padre, eu não consigo mais fazer oração. Eu disse: por quê? Eu, como tinha conhecido ele na sua adolescência, sabia que na adolescência ele tinha sido um rapaz que ia à missa, que rezava. Tinha passado muitos anos, talvez 20, sem vê-lo, e ele se apresentou diante de mim com essa frase: Padre, eu não consigo mais rezar. E eu perguntei, por quê? Ele dizia: porque eu comecei a andar, quando era jovem, com uma turma que não era muito boa. Eu me envolvi com drogas, e por causa das drogas eu fiz tantas besteiras na vida, que agora eu tenho vergonha de olhar para Deus, eu tenho vergonha de rezar. E naquela hora Deus me inspirou, algo que não é costume que eu faça. Eu perguntei: você tem filhos? E ele me disse: eu tenho um filho de 12 anos e uma menina, uma filha de 9. E eu lhe disse: e se teu filho entrasse nas drogas? E aquele homem se transformou. Ele dizia: se meu filho entrasse nas drogas, eu faria de tudo para tirá-lo, eu daria todo o apoio, eu estaria do seu lado. Ele começou a falar, e eu fiquei quieto. De repente ele mesmo parou e me disse: Padre, Deus é mais pai do que eu, não? E eu disse: infinitamente mais. E ele, que se julgava um miserável, que tinha até vergonha de levar os olhos a Deus, de dirigir-se a Deus, ele olhava com tanto carinho para o seu filho e daria todo o apoio se o filho entrasse numa situação dessa, lamentável, que ele pensou: e se eu olho assim para o meu filho, como Deus, que é perfeito, olhará para mim? Deus que é Pai, que é o Pai perfeito. Então, não devemos ter vergonha de fazer oração, de levar o nosso olhar para Deus, porque Deus nos olha sempre com muito carinho, um carinho paternal, com amor infinito. Tenhamos presente que Deus sente orgulho de nós, porque todo pai sente orgulho do seu filho, que nós somos importantes, únicos, insubstituíveis. Deus nunca olha com repugnância para os nossos defeitos. Nós, às vezes, sim, olhamos para nós com uma certa repugnância. Como pode ser assim? De novo, cai nesses mesmos pecados, cai nesses mesmos erros. E Deus é o pai da parábola do filho pródigo, que espera o retorno do filho. Um filho que pediu toda a herança, que gastou com bebida, jogos, mulheres, que jogou tudo fora. E o pai espera o seu retorno. Provavelmente o pai subia no terraço da casa esperando o dia em que seu filho ia voltar e que ele poderia ver o seu regresso. E é exatamente isso que acontece. Um dia o filho cai em si e diz: quantos empregados do meu pai têm pão em abundância, eu aqui passando fome? Irei para o meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E toma a decisão e começa o regresso à casa do pai. E quando ele está ainda distante, vestido como um mendigo, como um homem que está sujo, que cuidava de porcos, que a vida dele se tornou uma porcaria, o pai, ao ver o filho regressando, esquece tudo, sai de casa correndo, se joga aos ombros do filho, o enche de beijos e manda dar uma festa, porque esse meu filho estava perdido e foi achado.
e manda matar o bezerro, faz um churrasco. Isso mostra a alegria do regresso do filho querido. Para o pai é assim. Então não devemos ter vergonha de Deus, porque Deus é Pai. Deus sempre nos espera de braços abertos, os braços da misericórdia divina. Consideraremos agora a nossa relação com o Espírito Santo. Nós somos filhos de Deus pelo Espírito Santo. Falávamos que Deus nos adotou como filhos, mas essa adoção não é simplesmente externa. Deus nos dá a sua vida divina. O Espírito Santo passa a estar na nossa alma em graça. Isso ocorre no nosso batismo. Somos filhos de Deus porque Deus nos gera a sua própria vida que está na nossa alma humana. Deus Pai nos diz com palavras do Salmo 2: Tu és meu filho, eu te gerei. Eu te gerei para a vida da graça. Aos Gálatas, São Paulo escreve: a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abá, ó Pai. Tenhamos presente que na nossa alma humana há a vida divina, como acontecia na alma humana de Jesus Cristo. O Verbo de Deus, ao se encarnar, ao assumir a natureza humana, um corpo e uma alma, faz com que essa alma fique imediatamente, a alma humana de Cristo, fique imediatamente repleta da graça de Deus. E a graça que nós temos na nossa alma não é de outro tipo, não é diferente da graça que Cristo tinha na sua alma humana. Só que Jesus é fonte de graça. Além de estar cheio de graça, Ele é fonte, derrama a sua graça em nós. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Então nós somos Cristos. Cristo significa ungido. Nós fomos ungidos pelo Espírito Santo no nosso batismo. E uma pessoa que está com a sua alma em graça, atuando para agradar ao seu Pai Deus, é muito parecido com Cristo. Poderíamos dizer que o cristão em graça é outro Cristo, o próprio Cristo, porque o Espírito Santo o configura com Jesus Cristo. E nós estamos chamados, portanto, a identificar-nos com Cristo, a reproduzir na nossa vida a vida de Cristo, os sentimentos de Jesus Cristo. A nossa vida, de certa forma, deve ser um prolongamento da vida terrena de Cristo. E algo para se admirar, se impressionar, não acostumar nunca com a possibilidade de nós vivermos uma vida divina. Eu posso ser outro Cristo, o próprio Cristo a cada dia. De certa forma, nós cristãos somos Cristo que passa neste mundo, que passa na vida dos demais. Devemos procurar ser a presença de Cristo no mundo. Devemos refletir em nós os gestos de Cristo, as palavras de Cristo, que percebam que nós somos cristãos, pela forma com que amamos os demais. E podemos identificar-nos com Cristo em cada detalhe da nossa vida. Eu posso me sacrificar como Cristo, através das pequenas mortificações, dos pequenos sacrifícios da minha vida. Eu posso trabalhar como Cristo, que fazia tudo bem feito, que oferecia aquele trabalho a Deus Pai, era um trabalho redentor. Eu posso servir como Cristo, que dizia que veio ao mundo
para servir, não para ser servido. E vemos como na última ceia ele lava os pés dos apóstolos. Podemos reproduzir na nossa vida a vida de Cristo. E devemos ter essa consciência clara que nós somos filhos de Deus, de que somos Cristo e que a graça de Deus impregne a nossa inteligência, a nossa vontade, os nossos sentimentos, todo o nosso ser. Que nós procuremos imitar a Cristo, manter a dignidade de um filho de Deus. Em um livro se narra a história de um rapaz que começou a fazer muitas bobagens. Um dia o pai viu ele dentro de um carro, fazendo bagunça com os amigos, mexendo com as pessoas que estavam na rua. E o pai o chamou quando ele finalmente chegou em casa e lhe disse: eu te vi na rua, eu te vi naquele carro. O que você estava fazendo com aquela turma? E, ao ser confrontado, o filho disse: o senhor quer saber o que eu ando fazendo? E começou a falar todas as besteiras que andava fazendo. O pai escutou tudo aquilo e no final só disse uma frase: um filho meu não se comporta assim. E o livro conta que foi o motivo da conversão daquele rapaz, porque ele tinha claro que o pai era um homem bom, que não merecia aquele comportamento. Se nós levamos essa frase à nossa vida pessoal, devemos pensar: eu sou um filho de Deus, e um filho de Deus não se comporta assim, de uma maneira indigna. Isso nos leva a querer comportar-nos bem, porque queremos manter a nossa dignidade, queremos honrar nosso Pai Deus. Eu gostaria de recordar brevemente uma experiência que teve São José Maria Escrivá, do dom da piedade. Ele passava por muitas dificuldades na vida, ele estava num bonde e de repente começou a sentir no seu coração que Deus, Pai, lhe dizia: tu és meu filho, tu és Cristo. E ele, naquele bonde, aliás, desceu do bonde, andou pelas ruas de Madrid, onde morava, ele não sabe quanto tempo, se 1h30, se 2, dizendo em voz alta: Abba Pater, Abba Pater, Abba Pater, saboreando Abba, que é como as crianças judias chamam os seus pais: papai, 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 pai, papai, pai. Aquilo foi tão marcante na sua vida que ficou como uma brasa acesa, dizia ele, para nunca mais se apagar. Essa consciência de que nós somos filhos de Deus, que Deus nos ama, que nós podemos ser outros Cristos. Ele dizia: louco de amor, andava pelas ruas de Madrid, dizendo: Abba Pater. De tudo isso que nós estamos considerando, podemos tirar algumas consequências. Aliás, quem tira é o próprio São Paulo, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 8. Que nós devemos, portanto, viver livres. A liberdade dos filhos de Deus, oposta ao espírito de escravidão, de quem se sente preso, obrigado a cumprir os seus trabalhos, os seus encargos, forçado a viver compromissos na vida, sentindo o peso dos defeitos, ou mesmo obrigado a cumprir práticas de piedade. Deus quer que os seus filhos andem livres, com espírito de filhos que amam profundamente seu Pai Deus, que se sentem felizardos por Deus amá-los paternalmente, como quem busca agradar o seu Pai Deus, honrá-lo, gozar da sua intimidade. E Deus espera isso de nós, que trabalhemos livremente, que nós façamos as coisas com leveza de espírito. Deus não deseja que os seus filhos estejam angustiados, ansiosos, tristonhos. Deus não nos quer inseguros, como quem assumiu uma missão que ultrapassa a sua capacidade, porque nós não estamos sozinhos. Deus está conosco e nos dá todas as graças necessárias. E sempre teremos o cuidado
providente, paternal do nosso Pai Deus. Deus não nos abandona, nunca estamos sozinhos. Outra consequência que aponta São Paulo, que nós devemos viver seguros e firmes, não vivemos mais no temor de Deus, não devemos viver com medo de nada nem de ninguém, de uma doença, do que vão pensar ou dizer de nós, inseguros com relação ao nosso futuro, com os rumos da nossa vida. Se entendemos profundamente o que significa ser filhos de Deus, conscientes de que nada nos pode separar do amor paternal de Deus por nós, de que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, estaremos serenos, mesmo passando por dificuldades. Se Deus está conosco, dizia São Paulo, quem contra nós? O resultado sempre é positivo, pois Deus não perde batalhas. Isso nos enche de otimismo. Nós temos fé desse cuidado paternal, providente de Deus. Deus cuida de nós. Deus é o protagonista da nossa vida. Deus Pai nos conduz. Deus Pai nos leva pela mão. São José Maria deixou escrito, ele que entendeu profundamente a filiação divina. Entendi que ao viver a filiação divina, os meus filhos se encontrariam cheios de alegria e de paz, protegidos por um muro inexpugnável e saberiam comunicar a sua paz também no sofrimento próprio ou alheio. Justamente por isso, porque estamos persuadidos de que Deus é o nosso Pai. E assim encerramos esta terceira aula, aprofundando nessa relação que nós temos com cada uma das pessoas da Santíssima Trindade, que vai marcar a nossa vida de oração.